Estamos de volta com o consultório de família, hoje conversando com Eduardo Coraça, que é um frugivorista, um crudivorista, um higienista e o que é isso tudo? E ainda é nutricionista. Ele está contando da sua história de há 12 anos não come comida cozida, come frutas e vegetais, algumas oleaginosas numa quantidade bem pequena e ele pode até nos explicar exatamente por quê. Deixei uma pergunta no ar, como ele consegue ou quanto ele come por dia, qual é a quantidade, como que ele sabe que aquela quantidade de frutas e verduras está suficiente para mantê-lo nutrido todos os dias? E o que mais, sabe, ele faz jejuns muito prolongados, não estou falando assim de jejum de 12, 15, jejum intermitente só, não, isso é café pequeno para ele, é muito simples, ele fica assim 10 dias, 15 dias... Meu Deus, o que é isso, Eduardo? Bom, na verdade é algo bem natural. O que aconteceu foi que quando os seres humanos começaram a cozinhar, num passado muito recente, a gente perdeu o feedback do sistema nervoso. A gente perdeu o contato com os neurocircuitos, ou seja, os instintos, né? Você vê que todo animal, quando se machuca, ele facilmente jejua. Até mesmo as plantas jejuam. Né? Só que o ser humano não, ele começou a acreditar, a ser forçado a acreditar que comida dá força. Né? Aí você começa a perguntar, como que a pessoa se alimentando 5, 6 vezes ao dia, bem denso caloricamente, fica fraca e contrai uma doença e cai de cama, né? Se ela só comer, se comida desse força, né? Se essa lógica estivesse certa, as pessoas não ficavam doentes, né? Então, na verdade, é algo fisiológico e por isso que a gente perde a fome quando a gente está com febre. Por isso que a gente não pensa em correr uma maratona e comer um rodízio quando você está com febre, né? Você fica literalmente apático. Pacientes de câncer, por exemplo, são famosos por perder completamente a fome e recusar alimentos. A gente vê nossos gatinhos, nossos cachorros, às vezes recusando comida, né? Ainda mais quando estão bem doentes. Então, o organismo facilmente ele faz o que é chamado de, até mesmo o Prêmio Nobel de 2017 em medicina foi sobre autofagia, ou seja, a autodigestão a nível celular, que a célula começa a comer componentes velhos e a se renovar. E isso aumenta a longevidade e o processo de reparo. O organismo liga mecanismos celulares de resistência ao estresse. Né? Então ele começa, o que acontece? Quanto mais proteína e caloria a gente come, mais mitogênese a gente gera. E a mitogênese inibe a apoptose. O que é a mitogênese? Mitose, okay. Divisão celular. Okay. Gênese, geração. Então, geração de novas divisões celulares. Ou seja, a forma que o corpo cresce, se desenvolve. Né? Então ele está num constante mecanismo de crescer e reparar. Só que quanto mais a gente bota tijolos de construção dentro dele, comida e proteína principalmente, ele constrói mais do que ele repara. Então, numa dieta frugívora ou num jejum, a gente repara. Numa dieta frugívora você repararia tanto quanto você desgasta, num jejum você repara mais do que você desgasta. Então, é literalmente isso que eles estão mostrando a nível científico. Infelizmente, eles testam em ratos e expõem ratos a substâncias cancerígenas e pegam um grupo comendo e outro grupo jejuando. O grupo jejuando não desenvolve câncer ou leva muito mais tempo para desenvolver do que o grupo comendo. Mas não é qualquer pessoa que pode jejuar? Sim, existem contraindicações, porque às vezes as pessoas já estão tão doentes que elas não podem... E em qualquer caso, qualquer instância, eu como nutricionista, eu não recomendo você jejuar em casa. Existem instituições higienistas medicamente supervisionadas através do Globo, onde eu recomendo os pacientes a irem, caso ele precise, caso ele queira, qualquer pessoa que queira, ir a uma instituição medicamente supervisionada. A instituição vai analisar se ela tem alguma contraindicação e aí, então, jejuar a pessoa. Você sabe que acompanha aqui o nosso programa, sabe que nós temos a Clínica Vida Natural, nós temos o Cevisa,
A Igreja Adventista tem clínicas espalhadas pelo mundo e essa é uma mensagem que nós pregamos. O que acontece é que muitos de nós não vivem esta mensagem, mas sabe do valor que ela tem, do significado que ela expressa, inclusive sobre a nossa própria fé. Ao falar de jejum, você que conhece os escritos de Ellen White, que o Eduardo Corazza, que não é adventista, não é religioso, mas sabe pela literatura, pela expressividade que tem nessa mensagem, a presença, essa mensagem de saúde descrita por Ellen White em muitos dos seus livros, como Mensagem ou Conselhos sobre Regime Alimentar, Ciência do Bom Viver. Qualquer um dos seus livros podem ser encontrados no site cpb.com.br, cpb.com.br. E fica essa dica para você. Isto está escrito há centenas de anos ou há dezenas de anos e você está ouvindo e talvez impactado, parece alguma coisa muito nova. Quem é esse rapaz? Quem é ele? Por que ele está dizendo isso? É a ciência moderna dizendo? A ciência moderna só está atestando o que nós, que temos fé no Criador, já sabemos, tanto pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, como todo o conselho da palavra de Deus, do Espírito de Deus, para cada um de nós, nos trazendo conhecimento daquilo que deva ser feito com o nosso corpo, que é templo do Espírito de Deus. Você está aqui ouvindo essa conversa com o Eduardo Corazza. Ele tem uma história, como já disse, e volto a dizer para você que está chegando agora, há 12 anos, tem esse estilo de vida muito diferente da maior parte de nós. E ainda com um testemunho de muita saúde, de muito vigor, faz atividade física, corre quilômetros e quilômetros, faz jejuns prolongados, mas me lembrava agora, enquanto você falava de jejum, e ao te perguntar sobre que não ser ou ser indicado ou contraindicado para algumas pessoas, você tinha diabetes, lá nos seus 20, 21 anos de idade, você era diabético. E teve cura. Como assim você saiu do quadro de diabetes e ainda poder fazer jejum, e ainda poder comer só fruta e os açúcares, moço? Bom, primeiro de tudo, o que acontece? Doenças, perante nossa visão higienista, é algo, na verdade, anormal. Elas não deveriam ocorrer. Nós vemos como as transgressões da lei da natureza. O organismo tem certas necessidades fisiológicas. Quando você... É que nem uma planta. Quando você compra ela no botânico, vem lá, pH tal, quantidade de tipo de solo, quantidade de sol, quantidade de água, todos os requerimentos. Quando a planta não está prosperando, ou seja, ela está crescendo defeituosa, mais suscetível à praga, as folhas esbranquiçadas, não dando frutas, o botânico não acha que é uma falta de remédios sintéticos ou cirurgias. Ele sabe que é uma falta dos elementos essenciais à saúde. Então, o que as pessoas ainda não estão entendendo é que estilo de vida é medicina. Dormir cedo, praticar atividade física, pegar sol, comer alimentos adaptados à nossa espécie. Porque, na verdade, é como se a criação tivesse feito cada tipo de espécie para um tipo de dieta. Nós vemos que pássaros têm bicos pontiagudos para coletar os grãos, os papos para germinar os grãos. Por isso, eles são classificados pela biologia como granívoros. Porcos têm células etimoidais 100 vezes mais fortes que seres humanos, capacidade de secretar amílase, que é a enzima gástrica para digerir os carboidratos complexos, patas para escavar, então eles são feitos para consumir tubérculos. Aquelas coisas que são duras demais para nós comermos, insossas à ponta da nossa língua e impossíveis de nós acharmos, porque nós somos feitos com visão no espectro de todas as cores em prol de achar frutas e não achar tubérculos que vão debaixo da terra. Entende? Então, é fácil jejuar, é fácil a gente compreender tudo isso. Eu jejuo muito mais fácil porque cada vez mais eu sou cada vez mais saudável. Então, eu não sinto os sintomas patológicos que as pessoas sentem ao simplesmente pular uma refeição. Elas acreditam que aqueles sintomas que elas sentem, sabe, o vazio no estômago, a dor de cabeça, a queda da pressão arterial, isso tudo é, na verdade, fome. Só que eu diria que é, na verdade, um sintoma do estado patológico. É que nem o fumante, o alcoólatra, o usuário de droga. Quando ele larga o vício dele da vez, ele sente fraqueza, ele sente incômodo, ele sente ansiedade, ele sente a mão tremendo. Uhum. E ele faz o quê? Ele vai e se narcotiza novamente, através do fumar um cigarro, o etilista bebe um álcool, e o quê? Na hora o sintoma vai embora. Será que era uma necessidade do organismo pelo cigarro? Porque na cabeça dele é isso, né? Uhum. Porque ele usa e para na hora, mas não.
É, na verdade, o organismo tentando se corrigir, tentando se reparar dos danos que estão sendo constantemente ao longo das décadas sendo causados a ele. Ele ficou 3 horas sem comer, 4 horas sem comer, o organismo tem um descanso do sistema gastrointestinal e ele redireciona a energia para o processo de reparo. É a nossa visão higienista. E como foi aquele processo de você ser um diabético, abandonar aquele estilo de vida? Então, você não passou mal? Você não... E aí, só finalizar a última parte do consumo de frutas. O que a gente vê, epidemiologicamente, é que essas 8 civilizações mais longevas do mundo, todas elas vivem dietas ricas em carboidrato. Hoje a gente chama de 80-10-10 no meio científico, né? 80% das calorias vindo de carboidrato. E, na verdade, frutas e vegetais são inversamente correlacionados a diabetes e síndrome metabólica. O que a gente acha é que a diabetes é causada por fruta. Mas, na verdade, o que eles estão mostrando já há muito tempo é lipotoxicidade. Gordura saturada é correlacionada à resistência insulínica. Ela causa lipotoxicidade e leva à resistência insulínica. E quanto mais gordura na dieta, mais gordura a nível sérico, ou seja, ela vai parar no sangue, e no sangue ela causa LINC, lipídio intramio celular. Ela encobre a célula muscular e quando a gordura está literalmente encobrindo a célula, o papel da insulina não consegue ser feito. Ou seja, a insulina não consegue botar o açúcar para dentro da célula. Então, na verdade, um dos principais problemas da diabetes na atualidade é o consumo de produtos de origem animal e o consumo de gordura vindo de óleos, etc. Tanto é que os médicos veganos que eu citei, como Esselstyn, Ornish, Campbell, McDougall, eles estão provando já há muito tempo em jornais médicos científicos que uma dieta vegana é, na verdade, uma forma de melhorar consideravelmente o controle glicêmico. Porque a gente consome muita quantidade de fibras, água, vitaminas, minerais. Essas fibras, por exemplo, são fermentadas no final do sistema gastrointestinal, auxiliando o controle glicêmico, auxiliando a regulação da fome e da saciedade. Então, produzindo até mesmo células anticancerígenas. Ácidos graxos que funcionam de forma anticancerígena. Então, não é muito açúcar, porque as 3 trilhões de células do nosso corpo rodam à base de glicose e frutose, ou seja, de carboidrato simples. Então, é a quantidade ideal. Na verdade, você vai ver uma fruta, melancia, 30 calorias a cada 100 gramas. Arroz, 360 calorias a cada 100 gramas. Então, você precisaria comer 10 vezes a mesma quantidade de melancia do que de arroz. 10 vezes não, né? Mais 12 vezes. Então, é muito mais fácil exceder com a quantidade de açúcar comendo carboidrato complexo do que com fruta. Só que a única diferença desse açúcar ele não é doce à ponta da sua língua e ele não é tão digerido tão rapidamente, porque o sistema só funciona com micromoléculas e não com macromoléculas. Então, quando vem macro, ele precisa quebrar. A fruta faz o processo de maduração na árvore e que isso já é uma hidrólise, já é uma digestão. Entende? Esse processo tanto é que a gente usa biomassa de banana verde. Ela é dura. Ela precisa ser cozida. Quando você deixa a banana madurar, ela se torna mole. Essa é a diferença entre o carboidrato complexo e o carboidrato simples. Então, a única coisa que a gente está fazendo é utilizando carboidrato complexo. Mas, na verdade, a gente está consumindo muito mais açúcar do que quando uma pessoa que vive de fruta, né? Vive de frutas, vegetais, né? Então, não é muito açúcar, é a quantidade fisiológica. Por isso, os poucos estudos que nós temos em frugívoros até o presente momento mostram, na verdade, melhorias no controle glicêmico, mesmo em frugívoros a longo prazo e mesmo aqueles que comem muita gordura das nozes e abacate, que não é algo natural. Então, as pessoas não precisam se preocupar, mas óbvio que reversão de diabetes, controle dessa doença, na verdade, estilo de vida. Então, atividade física, dormir cedo, reduzir o percentual de gordura corporal, tudo isso vai ajudar. O Eduardo Coraça, você vê ele assim, magrinho, mas é que eu já vi nos vídeos, nas postagens dele, ele faz questão de mostrar músculos e tal, assim, porque vem sempre aquela questão da proteína. E aí eu vejo lá, às vezes, você dando assim
olha aqui, a falta de proteína, né? Com bom humor e tal, mas porque de fato é uma pergunta muito recorrente. E as proteínas, Curaça? Mas também não esqueci de que você ainda vai dizer pra gente quanto você come por dia, quantos quilos de frutas. Já vi fotos, por exemplo, da sua geladeira, frutas e verduras até embaixo. E como é que você responde a respeito da falta ou o excesso de proteína, essa busca desenfreada pela proteína e pelos músculos? Sim, então, eu estou um pouco mais magro, eu acabei de sair de um jejum, né? Então eu estou uns 6 quilos abaixo do peso, mas o que a gente tem que compreender é que a indústria está vendendo isso para a gente, porque produtos de origem animal são famosos por serem ricos em proteína. Só que você não consome só a proteína do alimento, você consome a gordura saturada, o colesterol, a falta de fibras, a falta de água, a falta de antioxidantes, a falta de vitaminas e minerais em devidas proporções. Então, a gente vê que o leite materno o leite materno humano é o mais hipoproteico da natureza, contendo apenas 6% de proteína, quando uma melancia contém 7%, um limão contém 12%, uma banana contém 4%. Então, uma mistura de todos os frutos e vegetais bateria mais ou menos nos 6%. Então, na verdade, o que a gente vê em civilizações primitivas os Papu Highlander da Nova Guiné, por exemplo, são homens negros muito fortes, vivendo na natureza e consomem 35 gramas de proteína ao dia. Eu mesmo, numa dieta frugívora, bato facilmente 40, 50. Né? Então, a gente já consome mais do que o suficiente sem se preocupar. Aí entra a grande questão. Má nutrição é tanto pouca quantidade ou excesso de um nutriente. E o que a ciência tem mostrado é que a gente está consumindo muita proteína, isso liga várias questões hormonais e metabólicas que promovem câncer e outras doenças crônico-degenerativas. Quanto mais proteína, mais suprarregulação da mTOR, biossíntese de IGF-1 e também suprarregulação da atividade da MPK. E isso inibe a apoptose e é correlacionado a envelhecimento e doenças crônico-degenerativas. Então, não é correto o que eles estão recomendando e o que eles estão falando. Que as pessoas virou uma coisa sexy, né? Proteína cresce músculo, então a gente tem que consumir muita proteína. Só que existe excesso. E o que as pessoas estão fazendo é excesso. Tanto é que metionina, hoje em dia a gente já tem inúmeros tipos de cânceres, eles já chamam dependência absoluta de metionina. Ou seja, a metionina é um aminoácido sulfúrico que é correlacionado à proliferação do câncer. Sem ela, as células cancerígenas morrem e só continuam crescendo células normais, ou seja, em restrição dela, né? Então, a gente está recomendando uma coisa que é, na verdade, o que está matando a população mundial. Está proliferando, tanto é que a incidência de câncer só sobe, não desce. Independente de tantas pesquisas envolvidas, de tantos métodos de tratamento. Então, na verdade, as pessoas... E a gente só fazer a grande pergunta. Quem você conhece com deficiência proteica? A gente conhece Kwashiorkor marasmus, ou seja, uma deficiência proteica vem de deficiência calórica. Quando a pessoa não come comida, óbvio que ela vai sofrer ao mesmo tempo de uma deficiência proteica. Mas se ela come comida, mesmo que de origem vegetal, é só comer alimentos variados que a suficiência aminoácidica é garantida. E em relação à quantidade que eu como, é realmente drástica. Eu acho que eu assustei o pessoal hoje no refeitório, né? Porque eu pedi uma tigela bem grande para comer minha salada. Meu pai sempre se assustava e falava, garoto, você come demais. Aí eu falava para ele, pai, vamos parar aqui na frente do espelho. Minha saliência estomacal, sua saliência estomacal. Quem que come demais, entende? Volume não é densidade calórica. Então, por exemplo, alface, 17 calorias a cada 100 gramas. Melancia ou morango, 30 calorias a cada 100 gramas. Azeite, 900 calorias a cada 100 gramas. São 30 vezes mais a mesma quantidade de melancia para de azeite. Ou seja, você pode comer 3 quilos de melancia ou seria 5 colheres de azeite, já dá 100 gramas. Então, é fácil de perceber que uma lontra marinha, ela come 1/3 do seu peso diariamente. Agora, mas a minha pergunta é mais no sentido de você também aproveitar para esclarecer a nós, porque, vamos dizer,
Como saber a quantidade de comer ao dia? São 3 mangas, são 5 melancias, como que você mensura isso? Claro, você é um profissional, não é um leigo que está começando, não sou eu ou ele ali, ou ela, que vai decidir, prestar mais atenção, ser obediente a essa mensagem de saúde e que tem a ver com a nossa espiritualidade também. E nesse momento, ao dizer nossa, me refiro a esse grupo de pessoas que sabem da relação que existe entre o Criador e suas criaturas e pelo qual nós devamos prestar contas do nosso corpo, que é templo do Espírito de Deus. Mas a gente também, o que eu vou fazer, Eduardo? São quantas mangas? São quantos caquis? Como é que a gente pode pensar a respeito disso? Então, a gente tem softwares de análise dietéticos que eles vêm com a tabela do SR28, provavelmente está no SR28, eu acho, que é a tabela do Departamento de Agricultura americana que mede quantidade de proporções de nutrientes, calorias, etc. Você pode fazer cálculos, mas naturalmente, eu não estou sugerindo da pessoa, quando ela está começando, seguir os instintos, mas naturalmente a gente pode olhar para a natureza e ver que todo animal consegue facilmente saber o quanto ele precisa e quando ele precisa e o que ele come, né? Tanto é que a gente começa a comer um alimento, né, gostoso e, de repente, parece que as papilas avisam, chega, tá bom. Isso mesmo. Quanto mais saúde, mais regulação hormonal dos mecanismos de saciedade. A gente tem grelina e leptina, são 2 hormônios, um anorexigênico, outro orexigênico, ou seja, um estimula a fome, outro inibe a fome. Eles são contrarreguladores. Então, uma pessoa obesa, por exemplo, ela sofre de resistência leptínica, ou seja, resistência ao hormônio da saciedade. Então, recuperar a saúde e voltar à nossa dieta original facilita o organismo a indicar saciedade, porque ele indica por vários mecanismos de saciedade. A gente tem receptores de distensão estomacal. Quanto mais distendido o estômago está, mais ele vai enviando para o cérebro. Tem comida o suficiente aqui. Quando a gente come açúcar, a gente se lembra da nossa mãe falando desde pequeno: garoto, não come o doce antes do salgado, porque você não vai comer o salgado. Ou seja, o nível de glicemia indica ao cérebro saciedade também. E até mesmo as células estarem supridas de nutrientes. Então, vários desses mecanismos fisiológicos indicam saciedade naturalmente. Por isso que os animais não erram e ficam obesos na selva. Eles sabem o quanto comer. Por quê? Porque o alimento tem fibra, ele tem água, ele tá o pacote nutricional intacto, como ele aparece na natureza e como é feito para a nossa fisiologia. É a segunda vez ou terceira que você fala da água, tem água, e você toma água pouquíssimo ou porque você come muita fruta e já fica saciado de água. O que dizer dos 2 litros? Por que é orientado a nós tomarmos 2 litros ou mais de água no dia a dia? É, na verdade, um absurdo, porque as pessoas queimam seus alimentos, jogam sal, que a gente sabe que mata o marinheiro de desidratação, ou seja, o marinheiro, quando sofre um naufrágio, ele não bebe água do mar, porque ele sabe que ele vai ficar mais desidratado. Aí a gente vai e refina a água do mar e tira o único composto dela que desidrata, joga por cima da nossa comida. A gente sabe que quando a gente aquece a água, o que acontece com ela? A gente ferve ela. Acima de 100 graus, ela começa a ferver e evaporar. Então, faz sentido a gente queimar alimentos que já são mais pobres em água do que frutos e vegetais. Porque você joga, por exemplo, torrada no liquidificador, sai o quê? Farinha. Você joga laranja no liquidificador, sai o quê? Suco. A gente sabe que os alimentos podem ser ricos em água ou pobres em água. Então, na verdade, numa dieta frugívora, a gente só escolhe coisas ricas em água e que não tem excesso de sódio. Entende? Então, é só a gente olhar, por exemplo, uma girafa na savana, ou seja, com o sol o dia inteiro em cima da cabeça dela. Ela não bebe água. Ela obtém todos os seus fluidos da sua dieta. E, impressionantemente, apesar de a gente não ter dados científicos, pesquisas em cima de frugívoros sobre isso, nós, quando começamos uma dieta frugívora e nos abstemos do sal, abstemos da comida cozida e de alimentos pobres em água, todos nós relatamos não sentir mais sede, entende? Então, sim, nos últimos 11 anos, 12 anos quase, eu praticamente não bebi água. O que eu gosto muito é água de coco.
bebo até bastante água de coco, mas a água usual, infelizmente, ela também vem muito contaminada com xenobióticos, ou seja, petroquímicos, os hormônios sintéticos que a gente chama de pílulas anticoncepcionais, metabólitos de remédios, entre inúmeras outras coisas, não são filtradas pelo sistema de reservatório de água, né? Então, a gente acaba consumindo muitas das toxinas ambientais, cloro, flúor, que eles acabam nos medicando, né? E a gente sabe de neurotoxicidade, entre outros fatores prejudiciais desses compostos. Mas há quem vai perguntar, Eduardo, mas os vegetais e as frutas estão altamente contaminados também. Nós somos um país que, reconhecidamente, mundialmente, nós consumimos uma grande quantidade de agrotóxicos e que estão presentes nas frutas e nos vegetais. E o que dizer disso também? Como é que você consegue me dizer isso em 1 minuto que o programa está acabando? Bom, é simples. De acordo com o FDA, o Food and Drug Administration, a Anvisa americana, 93% da contaminação de um americano vem de carne, queijo, leite e ovos, dos POPs, né? Dos poluentes orgânicos persistentes, que não vem de frutas e vegetais, não vem do meio ambiente. Vem devido à vaca consumir soja espraiada com agrotóxico durante 4 anos. Ela faz bioacumulação e nós, quando comemos os tecidos desses animais, nós fazemos biomagnificação. E as pessoas estão esquecendo os PRMs, os produtos da reação de Maillard, que são extremamente tóxicos, são as toxinas produzidas pelo cozimento. Elas estão esquecendo que frutas e vegetais fornecem proteção a nível celular, os fitonutrientes quelometais pesados, auxiliam enzimas hepáticas de intoxicação fase 2, são escudos a nível celular. E a gente tem inúmeros outros fatores. O agrotóxico só está sendo usado por causa das monoculturas. A gente não precisa. Eu planto lá em casa, tenho 170 árvores frutíferas, todas elas crescem perfeitamente bem, dão muita fruta sem um pingo de agrotóxico. Então as pessoas elas não estão entendendo que comer alimentos não adaptados à nossa espécie, queimar os alimentos e comer produtos de origem animal, sangue de um vegano é muito menos, contém muito menos dioxinas, agrotóxicos, etc., do que o sangue de um onívoro. Então, por causa da razão que você apresentou anteriormente. Isso mesmo. Eduardo Coraça, um monte de outras perguntas. Por exemplo, você mora num ambiente muito natural, lá você planta, tem suas frutas, etc. Você tem uma vida muito simples, o Eduardo é muito simples, é uma pessoa com quem eu falo e ele diz, Darleide, eu vou de ônibus, eu estou chegando de tal lugar, estou pegando um ônibus, estou chegando aí, chego na rodoviária, vou para a TV, e assim, de uma disponibilidade, sem apego, incrível assim. Mas o que nós diríamos, por exemplo, para quem mora em grandes cidades, como é que mora em apartamento, como é que... Ficam umas questões ainda para a gente aprender junto com você. Vamos combinar de voltar? Claro, pode ser? Com o maior prazer. Muito obrigada. Vai aparecer aí no vídeo os contatos, as maneiras de as pessoas falarem com você. Eu acho que vai ser muito importante conhecer mais dos seus livros. Muito obrigada. Deus te abençoe. Eu ensino essa questão de como comprar mais barato lá no canal do YouTube, mas da próxima vez eu vou ensinar aqui. Tá bom. E mais, ele não só come tudo cruzinho, assim, tipo a folhinha, ele faz receitas maravilhosas. Coisas assim de os olhos ficarem cheios e o apetite vir, de tão bonito que é, faz receitas maravilhosas. Você pode acompanhá-lo e saber mais e no próximo encontro aqui no nosso programa. Beijo, até a semana que vem. Viva o que você crê, dê bom testemunho da mensagem que você prega, mas muitas vezes não vive. Deus te abençoe.